Bem, agora vamos falar sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que o ar que está em volta de nós exerce sobre nós mesmos e sobre todos os corpos que estão ao nosso redor, certo? A gente sabe que estamos no meio da atmosfera e a atmosfera é um gás, é um fluido, né? E todo fluido exerce certa pressão sobre os corpos que estão imersos dentro dele, certo? A gente não percebe os efeitos normalmente porque a força da pressão atmosférica de um lado se cancela com a pressão atmosférica do outro. Então, no nosso dia a dia, a gente não sente a pressão atmosférica diretamente. Mas se a gente consegue bloquear o efeito da atmosfera de um lado, a gente vai conseguir ver o efeito da pressão atmosférica do outro, ok? Então, e é uma pressão muito grande, 101 kPa, é uma força muito grande. Então, eu vou explicar mais ou menos como que foi descoberto o efeito da pressão atmosférica. Então, tudo isto, estes estudos de mecânica dos fluidos e termodinâmica, né, eles começaram na época da Revolução Industrial, onde se precisava do carvão para gerar e alimentar as máquinas térmicas, né? E isso era feito através de minas e que eram inundadas normalmente. E se precisava depois retirar essa água das minas. Então, o que se utilizava era uma bomba que pareceria tipo uma seringa, né? Se a gente tem uma seringa e a gente puxa o pistão para cima, né? E o fundo está imerso na água, a gente sabe que o líquido começa a subir dentro da seringa, né? À medida que a gente puxa. Só que se percebeu que uma seringa, uma seringa desse tipo, que serviria para absorver e fazer subir a água das minas, ela não pode fazer subir a água mais do que certa altura máxima, certo? É uma altura de 10 metros mais ou menos, ok? Então, a gente não sabe por quê. Por que a gente não pode puxar a água a uma altura muito grande? Por que existe essa impossibilidade, né? Aqui a gente tem o líquido que está embaixo, né? Esta vai ser uma seringa muito grande, digamos. A gente tem que o pistão está, o êmbolo, né? Está na parte embaixo. E à medida que a gente vai puxando esse pistão para cima, esse êmbolo para cima, né? Vai entrando líquido dentro da seringa, né? E se a gente aumenta, puxa mais para cima esse pistão ainda, né? O líquido vai subindo. Só que tem uma altura máxima, certo? Que vai ser essa aqui, né? Essa linha pontilhada, a partir do qual a gente não consegue mais fazer subir a água. Se a gente continua puxando o pistão para cima, o líquido não sobe, não atravessa esse limite máximo, não sobe mais, ok? Então a pergunta é por quê? É, com o que a gente está vendo, a gente pode explicar mais ou menos isso, né? O que acontece o resultado, a explicação vai ser que o líquido sobe por efeito da pressão atmosférica, certo? Então, a gente tem uma pressão atmosférica que está presente sempre, certo? E que está empurrando o líquido, a superfície do líquido desta maneira, né? A pressão atmosférica sempre atua perpendicular às superfícies, né? Então, ela vai ser dessa maneira, assim, perpendicular e para baixo, empurrando a superfície do líquido dessa maneira, né? Ok? Então, só que a pressão atmosférica não é infinita, né? Tem um valor dado. É um certo valor, que é 101 kPa, mais ou menos. Ok? E quando a gente realiza este procedimento do pistão, o que a gente está fazendo é permitir a entrada do líquido aqui dentro, né? E quando a gente coloca líquido aqui dentro, a gente sabe que vai ter uma pressão devido ao líquido, né? Quando o líquido é pouco, a pressão do líquido vai ser pouca, vai ser pequena.
mas à medida que a gente aumenta, puxa o pistão para cima, vai entrando mais líquido, vai aumentando a altura da coluna de água dentro da seringa. Então esta pressão do líquido dentro vai aumentar bastante, certo? Quando a gente aumenta a coluna da água aqui dentro, ok? Mas a gente tem um ponto a partir do qual esta pressão que é pequena aqui, porque a altura é pequena, tem um ponto a partir do qual esta pressão aumenta tanto de tal maneira que se iguala à pressão atmosférica, que vai ser este ponto aqui. Então, quando a gente tem esta situação, a gente tem que a pressão do líquido dentro é igual à pressão com que a atmosfera tenta empurrar o líquido para dentro da seringa, certo? Então, neste caso aqui, a pressão atmosférica é maior, então supera a pressão de dentro da seringa, então a pressão atmosférica consegue empurrar mais líquido para dentro. Mas a partir deste ponto, a pressão dentro do líquido é igual à pressão atmosférica de fora. Se a gente continuasse a aumentar a coluna de água, né, a pressão dentro seria maior. Então agora, maior que a atmosférica de fora, né? Se isto fosse possível, agora a água seria empurrada para fora, devido a que tem uma pressão maior dentro, né? Certo? Tem uma pressão maior dentro, então vai ter um deslocamento da água da região de alta pressão para a região de baixa pressão. Então, por isso que quando se tenta subir o êmbolo mais a partir deste ponto, mais para cima, poderia ser que entre mais água e a pressão seja tanta que ela empurra o líquido para fora, que tem menos pressão lá fora, certo? Então é por isso que a partir deste ponto o líquido não sobe mais. Ele já não entra mais dentro do tubo, sino que tenta fugir, ok? Então a partir deste ponto a gente não consegue subir mais o líquido. Então neste ponto é o limite máximo da altura, ok? Então aqui a gente tem uma altura máxima. E nesse ponto de altura máxima, a pressão de dentro do fluido se iguala à pressão de fora, à pressão atmosférica. Então a gente aqui tem a pressão atmosférica. E neste ponto, quando ele alcança a altura máxima, a pressão de dentro do líquido se iguala com a pressão atmosférica, certo? A pressão do líquido se iguala com a pressão atmosférica neste limite, nesta altura máxima. A partir daí, a gente puxa o êmbolo e o líquido não sobe mais. Ele fica aqui embaixo, aqui fica um espaço, e neste espaço a gente vai ter um vácuo. É um espaço vazio, porque não tem ar, não tem nada aí, certo? Então, é assim que a gente consegue encontrar o efeito, o valor da pressão atmosférica. A gente enche um tubo e vê qual a altura máxima que a gente consegue puxar o êmbolo e o líquido sobe, né? Nesse ponto em que ele não sobe mais, a gente tem que a pressão do líquido é igual à pressão atmosférica, ou seja, a pressão atmosférica, né, vai ser igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura máxima. É porque quando a altura é máxima, a pressão atmosférica do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então, essa aqui é a maneira como a gente pode calcular a pressão atmosférica. Então, se a gente utiliza água, a altura máxima que a água sobe é 10,3 metros. Com essa informação, né, fazendo esse experimento e vendo que a água somente sobe 10,3 metros, a gente pode então calcular qual é o valor da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, né, vai ser a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes a altura máxima que sobe a água, né? A pressão atmosférica vai ser 1000 quilos por metro cúbico, né? A densidade da água.
aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? E a altura do experimento, né, é 10,3 metros. A pressão atmosférica vai ser 101,043 kilopascais. Pascais. Esse é o valor da pressão atmosférica. E a gente encontra esse valor porque a água não consegue subir mais do que 10 metros, certo? Se a gente utilizasse outro líquido, né? Esse outro líquido vai ter outra densidade e, portanto, vai ter outra altura máxima. Bem, então conhecendo o valor da pressão atmosférica, a gente pode calcular qual que vai ser a altura que um líquido vai subir. Neste caso, se pergunta qual vai ser a altura máxima, né, que o mercúrio sobe se ele tem densidade de 3.600 kg por metro cúbico. Né? Altura máxima, né? Altura máxima, a gente pode utilizar desta fórmula, né? Vai ser a pressão atmosférica sobre a densidade do líquido, né? Vezes a aceleração da gravidade, certo? Neste caso, então, a altura máxima que sobe o mercúrio vai ser a pressão atmosférica, que é 101,043 pascais, dividido pela densidade do mercúrio, que é 13.600 quilos por metro cúbico, e 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, daqui a gente pode encontrar a altura máxima que sobe o mercúrio. E a gente encontra, então, que quanto sobe o mercúrio é 0,76 metros, certo? Ou seja, 76 centímetros. E este é o valor, então, da pressão atmosférica. A pressão atmosférica, uma medida da pressão atmosférica, um ATM, né? Era igual a 760 milímetros de mercúrio também. Porque isso quer dizer que o valor que uma coluna de 760 milímetros de mercúrio exerce vai ser igual ao valor de um ATM, de uma atmosfera, certo? Esses 760 milímetros de mercúrio tem a ver com que o mercúrio sobe 760 milímetros, né? Devido à pressão atmosférica, ou 0,76 metros, que é 76 centímetros, certo? Então, essa aqui é a origem dessa medida de pressão, né? A gente mede a pressão em Pascal, em atmosferas, né, ATM, mas pode medir também em milímetros de mercúrio, ok? Bem, então agora a gente vai fazer um exercício relacionado à pressão atmosférica. E se diz aqui que Blaise Pascal reproduziu o barômetro de Torricelli, né? Um barômetro é um instrumento para medir pressão. E ele utilizou vinho de densidade, né? A densidade deste vinho é 984 quilos por metro cúbico, né? E esse vai ser o líquido funcional, ou seja, vai ser o líquido com que a gente utiliza para medir a pressão atmosférica. Então, você pede qual que é a altura da coluna de vinho para uma pressão atmosférica normal. Tá? Eu vou explicar daqui a pouco por que estão falando de normal aqui. Mas bem, então, a gente sabe que para que este líquido suba a pressão dentro do líquido, não? Do tubo, a pressão devido ao líquido dentro do tubo, se iguala à pressão atmosférica, certo? Ou seja, a pressão do líquido dentro se iguala à pressão atmosférica fora. E é um ponto a partir do qual a gente já não consegue mais fazer subir o líquido, e aqui dentro a gente tem vácuo, né? Bem, você pede então qual que é a altura máxima, né? A altura máxima está relacionada com a pressão do líquido, e a pressão do líquido é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura máxima, né? Isto tem que ser igual à pressão atmosférica. Ou seja, a altura máxima, então, vai ser a pressão atmosférica dividido pela densidade do líquido vezes G. A pressão atmosférica é 101,043 pascal.
E neste caso a densidade é 984 quilos por metro cúbico. A aceleração da gravidade é 9,81. Bem, se a gente faz a conta, então vemos que a altura máxima que sobe o vinho, neste caso, né, vai ser 10,47 metros, ok? Que é muito próximo do que sobe a água, né? A água sobe 10,3 metros, o vinho vai subir 2,47 metros. Isso porque a densidade é muito próxima, né? São muito parecidos, né? A água é 1000, deste vinho é 984. Então não tem muita diferença na densidade, por isso eles sobem quase a mesma coisa. Só que o vinho é menos denso que a água, né? Certo? Em 984 a densidade da água é 1000. Portanto, para obter a mesma pressão atmosférica, a gente precisa uma altura maior de vinho, porque ele é menos denso, certo? Ele sobe mais, 10,47. A água sobe 10,3, ok? Bem, se diz então qual é a altura da coluna de vinho para uma pressão atmosférica normal. Isso de normal tem a ver com que a pressão atmosférica muda de uma cidade para outra se é que as cidades não estão no mesmo nível do mar, na mesma altura. No nível do mar, a gente sente uma pressão atmosférica de 1 atm, certo? Sente toda a pressão atmosférica. A gente está no fundo do fluido. Mas se a gente está no topo de uma montanha, a pressão atmosférica é menor, certo? Pode ser 0,5 atm, digamos, a metade da pressão atmosférica. Então, se a gente utiliza este barômetro, este instrumento, coloca ele no nível do mar, a gente vai ver uma altura de 10,47 metros, certo? Mas se o mesmo instrumento feito de vinho, né, o que a gente está analisando aqui, a gente leva no topo da montanha, que tem uma pressão que é a metade da pressão atmosférica, porque ele está muito alto, né? Aí a altura que o vinho sobe não vai ser 10,47, vai ser a metade, 5,23, né? Então, a altura com que sobe, a gente, vendo a altura, a gente sabe qual que é o valor da pressão atmosférica no qual a gente está, certo? Se o tubo está cheio com 10,47, a gente está no nível do mar com uma pressão atmosférica máxima, né? Mas à medida que a gente sobe na montanha, né, na serra, a gente tem que a pressão atmosférica diminui e, portanto, a coluna dentro do líquido diminui, né? Vai ficar menor, porque já não tem tanta pressão tentando empurrar o líquido para dentro, tá? Bem, então isso tem a ver com este adjetivo normal, pressão atmosférica normal, é porque a pressão atmosférica é 1 atm somente no nível do mar, certo? Se a gente está acima do nível do mar, a pressão atmosférica vai ser menor. Bem, o item B diz: você esperaria que o vácuo acima da coluna fosse tão bom para o mercúrio? Tão bom quanto para o mercúrio? O que acontece é que nesta região aqui a pressão é muito pequena. O vácuo não exerce nenhuma pressão, certo? Então nesta região aqui a gente tem uma região de baixa pressão. E quando a gente baixa a pressão de um líquido, a gente pode fazer ferver ele, certo? Tem duas maneiras de evaporar um líquido. A gente aumenta a temperatura, né? Liga o fogo e aquece o líquido e ele evapora, né? Mas a mesma coisa acontece se a gente baixa a pressão do líquido. Se a gente baixa a pressão do líquido, ele começa a ferver também, mesmo a temperatura fria, certo? Então tem duas maneiras, a gente aquece o líquido, aumenta a temperatura, ou baixa a pressão dele e ele começa a ferver também. Então neste caso, este vácuo não vai ser tão bom porque nesta região de baixa pressão, o vinho vai começar a se evaporar. Então aqui a gente vai ter um gás, né? A gente vai ter
um gás, o vapor de vinho, né? E o vinho é muito mais fácil de evaporar que o mercúrio, ok? Então, este vapor de vinho vai fazer com que vai fazer uma pressão aqui sobre este ponto da superfície, né? E vai empurrar a água para fora, o líquido para fora, melhor dito. Portanto, este barômetro não vai ser tão bom quanto um barômetro de mercúrio, certo? A altura que ele mede não vai ser devido à pressão atmosférica, também tem a ver com a pressão do vapor de vinho, neste caso, ok? Então, a isso se refere esta questão. Bem, agora nós vamos discutir então a força da pressão atmosférica sobre superfícies, ok? Aqui a gente tem três paredes de formatos diferentes e vamos ver qual que é o efeito da pressão, a força da pressão atmosférica sobre cada parede. Nesta parede, né, a gente tem que a pressão atmosférica, a força da pressão atmosférica, né, vai ser uma força 1, digamos, é a pressão atmosférica vezes a área 1, né, que vai ser a área desta cara aqui, desta superfície aqui, né. Bem, do outro lado, a gente vai ter uma força da pressão atmosférica que vai ser igual a essa força aqui. A força 2 vai ser a pressão atmosférica vezes a área 2, né? Mas neste caso, a área 1 e a área 2 são iguais, né? Com duas superfícies retas. Então aqui a força se igualam e a gente vê que se anula o efeito da pressão atmosférica, certo? A gente não sente o efeito da pressão atmosférica porque a pressão atmosférica é constante e as áreas são iguais, portanto as forças são iguais e se anulam as forças, certo? A força 1 é igual à força 2 e não tem efeito resultante à pressão atmosférica, né? Mas a gente pode modificar a superfície e poderíamos supor esta superfície aqui, essa parede, certo? Agora a gente tem este lado é igual que antes, né? Tem uma área A1, esta superfície tem uma área A1 e essa área A1 vai ser menor que a área A2, né? Certo? A gente quer ver se devido a esta área maior, a gente tem uma força maior deste lado e conseguimos ter um efeito da pressão atmosférica sobre esta parede, ok? Bem, então neste caso a gente tem que a força F1 aqui vai ser de novo, né, a pressão atmosférica vezes a área A1. E deste lado a gente vai ter uma força F2 que vai ser maior, né? Vai ser a pressão atmosférica vezes a área 2. Só que neste lado a pressão atmosférica é assim, né? Certo? É uma pressão maior, uma força maior, mas é perpendicular à superfície, né? A força 2 é a pressão atmosférica vezes a área 2 e vai ser maior, certo? A força 1 é menor que a força 2, certo? Então a gente pode se perguntar, né, se essa força F2 maior tem um efeito sobre uma força resultante sobre a esquerda, para a esquerda, sobre essa parede, né? Aqui a gente vai utilizar que temos este ângulo φ, digamos, né? E para ver se existe uma força resultante na direção horizontal, a gente vai decompor esta força aqui em uma componente horizontal, né? E uma componente vertical. Este ângulo φ vai ser igual a este ângulo φ, ok? Por geometria, vocês podem mostrar isso aí, está bem? Então, esta componente aqui, esta força horizontal x, vai ser a força F2 vezes cosseno de φ. E esta componente vertical vai ser F2 vezes seno de φ, mas a gente quer ver se esta componente horizontal supera esta força F1. Bem, a componente horizontal de F2 vai ser Fx, certo? Que vai ser F2 cosseno de φ, ou seja, é a pressão atmosférica vezes a área 2
vezes cosseno de φ. Ok? Só que tem uma propriedade das áreas que a gente pode projetar comprimentos ou áreas também, certo? Se este fosse uma hipotenusa, C vezes cosseno de φ nos daria o valor deste cateto, desta altura aqui, certo? No caso da áreas acontece a mesma coisa. A área A2, que é a área desta superfície, vezes o cosseno de φ, vai nos dar a área A1, ok? Então isso vai ser muito importante, porque a área A2 que está aparecendo aqui, vezes cosseno de φ, vai ser igual à área A1. A gente vai utilizar então que a área 2 vezes cosseno de φ é igual à área 1, certo? Essa vai ser a propriedade que a gente vai utilizar. Portanto, a força Fx vai ser a pressão atmosférica vezes área 2 cosseno de φ é área 1. E, então a força horizontal Fx vai ser igual à força F1. Ok? Então, mesmo tendo uma superfície inclinada, quando a gente projeta e calcula a força resultante da atmosfera deste lado, na horizontal, esta força, esta componente horizontal, se iguala à força F1 e não temos nenhum efeito resultante devido à atmosfera, certo? Então, eh, o efeito da atmosfera se anula porque ela é uma pressão constante sobre todos os pontos da superfície, ok? Aqui a gente também poderia fazer o mesmo análise aqui, nesta superfície que tem um lado curvo aqui. Como neste caso a superfície é curva, a gente tem que analisar um pedacinho pequeno da superfície, certo? Digamos este pedacinho aqui, uma área A1, e este aqui é uma área A2, né? Neste caso a gente vai ter uma força sobre esse pedacinho de área A2. Esta força vai ser a pressão atmosférica vezes a área A2, né? Mas quando a gente projeta e vê a força horizontal, que vai ser F2 cosseno de φ, onde φ vai ser este ângulo, e a gente vai ter então que essa força vai ser a pressão atmosférica vezes A2 cosseno de φ, e a área 2, que é um pedaço infinitesimal, vezes cosseno de φ, nos dá a área 1. E a área 1 vezes a pressão atmosférica vai ser igual à pressão deste lado aqui. Desculpa, vai ser a força deste lado aqui. Então, mesmo tendo uma superfície curva, sempre a pressão atmosférica se anula de um lado com o outro, né? Essa pressão atmosférica se anula com esta daqui. Ok? Eu queria mostrar para vocês esta questão porque ela está relacionada com a força da pressão atmosférica sobre um corpo, né? Digamos, a gente quer a força da pressão atmosférica sobre esta superfície, nesta direção x, né? A força x. A força x na direção x vai ser a pressão atmosférica vezes uma área x. Só que esta área, como vocês estão vendo, né, é sempre a área perpendicular à direção x. Então, neste caso, a gente tem que fazer um corte e ver qual que é a área perpendicular à direção x. Esta área perpendicular nos vai dar vezes a pressão atmosférica é a força. E se se pede qual que é a força da pressão atmosférica na direção y, a gente precisa multiplicar a pressão atmosférica pela área do corpo projetada de tal maneira que seja perpendicular à direção y, certo? E na direção z também. Vai ser a pressão atmosférica vezes uma área z, e essa área z vai ser perpendicular à direção z, certo? Isso está relacionado com uma questão da lista de exercícios também.